rapaziada, vocês têm a parada, como é que eu sei seguir? Aqui, o remake de Garota de Fora, kkkk, da nossa querida Sky Kidness. Eu acho interessante porque é um filme que teve um remake. E tipo, se você for ver, não tem uns remakes legais de filmes de terror. Por exemplo, Fred Krueger, tá ligado? A Hora do Pesadelo remake não é tão legal. Então ela vai falar sobre isso. Eu também vou dar os meus pontos sobre remakes que normalmente tiram muitas cenas ou adicionam cenas que deveriam estar no original, que não conseguiram colocar na época. Mas enfim, então bora lá ver. Mas antes deixa o like, se inscreve no canal em 3, 2, 1... Vocês já devem ter assistido ou visto alguém comentar aqui no YouTube sobre a série Garota de Fora, onde tem a não. Então, basicamente eu vou estar tomando spoiler do negócio que talvez eu nunca vá assistir. protagonista Nanô, uma menina psicopata gostosa que era a personificação da vingança. E em todo episódio ela mudava de colégio onde ninguém conhecia ela ou seu histórico. E ela só entrava com um único objetivo, que era se vingar de filhas da puta no ambiente escolar. A diva era tipo um Robin Hood. Estamos precisando de você aqui na nossa cidade. Estamos precisando. Se ele quisesse extinção ao invés de só justiça. E depois de 2 temporadas, todo mundo ficou aguando. Todo mundo ficou com fomo pela terceira. Mas eles tinham um babado fortíssimo para nos contar. Ia ter um remake da série do mesmo país, com outra atriz interpretando a Nanô. Pra quê? Pra quê, tá ligado? Tipo, eu entendo que... Mano, mas isso é uma espécie de remake meio estranho, tá? Porque, mano, tipo, se foi em 2018 ou foi há pouco tempo atrás, porque parece uma série muito nova, pelo estilo de câmera e tal, essas paradas assim, eu gosto bastante de cinema, mano, me parece ser muito recente. Por que caralho eles mudaram a atriz? Ai, teve briga com ela, com o diretor. Mano, por que vocês vão trocar, tá ligado? Fazia maior sucesso. E literalmente trocar a atriz pode acabar com a personagem, tá ligado? Basicamente ninguém pediu, mas eles apostaram todas as suas cartas na atriz Rebecca Armstrong, que parece que ela já é bem conhecida por alguns doramas aí que ela fez. Então ela já estreia a série com alguns fãs nas costas. Então vamos falar sobre o... se você for ver, né, mas, cara, trocar a atriz depois, tipo, fazer a série dessa atriz e depois fazer outra série com a outra atriz sendo a mesma personagem, tá virando Dragon Ball Evolution, tá ligado? Então começando a estragar. Primeiro episódio e único lançado, porque são episódios semanais, ou seja, esse vídeo, as minhas opiniões, pode ter um prazo de validade. Eu posso falar mal que isso é desgraça aqui e depois começar a ficar bom. Assim como... Pois é, né? Tipo, tem muita coisa de série semanal que acaba ficando bom. Por exemplo, tipo, uma coisa que eu tava reclamando muito de The Last of Us, tipo, principalmente na primeira temporada, é que tava meio estranho, não tava aparecendo no jogo, aí... Depois do resto da primeira temporada calou a minha boca, tava muito interessante. A segunda temporada eu não posso dizer o mesmo. Pode não ficar e continuar a miséria que está agora. Mas, antes de tudo, eu sou a Sky, que já vai deixando logo o seu like aí, hype o vídeo pra gente espalhar a palavra do nosso canal por aí. E lembrando que os membros já assistiram esse vídeo, então membrane-se aí, caralho, se você quiser apoiar ainda mais o canal. E não se esqueça de se inscrever, ok? Vamos bater logo 90 mil inscritos. O episódio já começa com o nome Sky. Eu não podia Mano, é meio estranho, tá? Tipo... Mano, é porque pra mim, mano, eu não tô assistindo mais séries da Netflix há muito tempo. Tá meio estranho, tá? Porque na minha época, eu tô ficando meio velho. Tô ficando meio velho. A barba já tá denunciando. Mas, velho, na minha época, a série da Netflix faz um negócio um pouquinho mais elaborado como título de série. Deixar de falar aqui, né? Os caras fizeram um episódio com o meu nome, pra mim. Vou ter que comentar. E só pra me fuder, a desgraça já começa com o protagonista chamado Sky sofrendo bullying. Claro, tinha que ser. Pra tá carregando meu nome nas costas, claro que ele tinha que tá tomando um pouco no furico. O Sky era um menino que sofria bullying na escola por um grupo de meninos por motivo nenhum, como sempre. Mano, eu não gosto desse tipo de coisa.
Porque me lembra muito eu, tá ligado? Tipo, se vocês não sabem, tá ligado? Eu antes era gordinho. Até no começo do canal, tá lá, eu gordo e tal, mas eu sofria muito bullying, tá ligado? Mas muito bullying. Eu também não me ajudava muito. Mas, cara, eu entendo a dor desse personagem. E é meio complicado. Eles faziam um menino de saco de pancadas, mijavam na cara dele, mas tudo isso sem motivo. Até deixam o menino... Meu Deus do céu, sem motivo. Cara, os caras são uns pau no cu. pelado em frente às câmeras, enquanto os outros gravam eles queimando o pentelho dele, tipo, a troco de nada. Eu só consigo pensar que ódio sem motivo é amor incubado, tipo, igual o homem que faz homofobia. Tipo, você odeia o cara só porque ele dá o cu. Isso é o quê? Ciúmes? Inveja? Na verdade, isso é bem gay da parte dele. E até pode ser o cara. Mano, o pior que eu posso, tipo assim, eu não vou falar a pessoa, mas meu grupo de amigos meio que sabe, mas, tipo, tem muito das coisas que um certo amigo meu fazia. Se você tá assistindo isso, meu amigo, você sabe mesmo, você já falou muito mal de gay na minha frente, tá ligado? E você acabou se tornando um. Então, pode ser mais um ódio reprimido, tá ligado? Caso desses daqui. Porque primeiro é uma chuva dourada. E depois é uma churrasquinho de pentelho? Não sei não, isso tá mais pra kink do que pra bullying. E mostra... Se for pensar bem, mas eu precisava mijar no cara. Todas as vezes que o Sky sofria bullying e agressões constantes, e o narrador, que aqui é a Nanô, fica dando aquela palestrinha dizendo que os humanos são frágeis, que eles descontam nos outros porque eles, na verdade, sentem dor, já anunciando que o valentão provavelmente sofre dessa mesma agressão em casa. E, dito e certo, mostra depois que o Sky, quando ele vai fazer a lição do cara, porque os nerds, eles sempre fazem a lição dos bullers, ele escreve na lição do menino xingando a professora. E nisso, a professora liga pros pais do valentão, né, pra falar sobre o comportamento dele. Com o pai sabendo desse comportamento, ele dá uma surra no menino, quebrando até a sua mão com um instrumento de metal lá que ele usou. Ou seja, o comportamento humano é de Me interessei por essa repetir série. a violência que ele sofria com outras pessoas indefesas. Aquele papo de todo oprimido quer ser o opressor. E o Sky foi o escolhido dele. E como o Sky fazia as lições dele, é óbvio que ele xingou a professora pro valentão se fuder. Mas isso faz ele ficar com mais ódio e fazer o Sky ser humilhado de todo jeito. E é aí que entra a queimação de pentelho, porque é esse episódio que faz ele queimar os pentelhos do menino, porque ele se vinga do que aconteceu e diz que o Sky vai ser humilhado pra sempre. E se ele não quisesse, era só ele se matar. E é isso que ele faz e começa o episódio assim, ele tentando ir de jogo da forca. Mas um detalhe importantíssimo é onde a Nano entra aqui. Todos os dias ele pesquisava sobre uma garota misteriosa que entrava de escola em escola e ia fazendo vingança contra bullers, contra valentões. E ele acreditava fielmente que a Nano poderia entrar na escola dele e salvar ele do bullying. Como se fosse uma loira do banheiro. Você chama 3 vezes a Nano e ela aparece esquartejando o seu bulinador. Aqui a Nano é literalmente uma lenda urbana e tem várias pessoas Mano, é muito bizarro que essa Nano, tá ligado? Tipo, eu não conheço a série. Se você conhece isso, por favor, se eu acabar falando besteira, tá ligado? Se eu falar besteira, vocês me corrijam. Mas, essa personagem me parece muito daquelas personagens, tipo, ela não... Se ela consegue envelhecer, é muito pouco um personagem meio Oni, tá ligado? Que não envelhece, ela é tipo um espírito vingativo. Não sei, eu tenho que ver a série pra ver como é que é, tá falando sobre ela na internet. Ele ficava pesquisando sobre ela o dia todo, ele tinha vários desenhos na parede, como ela poderia ser. E ele também ficava procurando na rua, tá? Meninas que pareciam com ela, como se ela fosse a solução pra todos os problemas dele. E quando, né, ele tenta se desviver, ele faz um post tipo... Eu fui burro de acreditar que a Nanô existe. Praticamente botou a menina nos 13 porquês dele. E isso me irritou porque eu... Mano, sabe por que me irritou? Porque ele tá usando o Twitter. Ao invés dele tá confiando em uma mina de meio metro, que é menor e mais magra que ele, pra enfrentar um bocado de marmanjo, ele poderia estar confiando numa K-47 e ainda difamou... Pior, né?
pior, pô. Cara, às vezes, eu sei que a violência às vezes não resolve, mas às vezes resolve, tá ligado? Tipo, eu até entendo, nossa, não pode ser assim, não pode machucar o coleguinha, mas o cara tá sofrendo agressão, o penteio dele foi queimado. Sabe o que é o penteio? Tá ligado? Tipo, pra acabar com os problemas, fica 5 anos preso, depois volta à sociedade, tá ligado? Tem gente que merece, ó, IDF. Tem gente. A menina segundos antes de morrer. Imagina ir fazer um ego search e ter um frouxo falando mal de você por algo que ele poderia ter feito. Aí o cara tá prestes a ir pro reino dos céus e não. Deixa eu fazer um tweet porque o lobisomem pidão não veio aqui pedir farofa na cumbuca. Aí chegamos no meio do episódio. Enquanto ele tá lá, né, sendo desvivido, aparece a Nano com a musiquinha de fundo travessa, entregando tudo no catwalk. Aí ela aparece e debocha da situação porque ele ainda não morreu. สวัสดีค่ะแนนโนะนะคะเป็นเด็กใหม่แต่สงสัยจะมาเร็วไปหน่อย Parece indiferente por ele estar tentando se desviver ali. E depois de alguns segundos, ela pergunta se ele não quer ajuda, bem travessinha, haha. Ele diz que sim, todo lascado. Aí ela dá o estilete na mão dele pra cortar a corda. Ele, emocionado, abraça ela, diz que tava muito tempo procurando ela. Então, assim, dá início à sua vingança. A primeira impressão que eu tive da atuação dela é que dá pra ver que ela se esforçou. Tipo, a gente já tem uma referência da Nano e das boas. Então a gente fica comparando elas duas a todo momento, mas a voz da atriz parece muito, ela faz uma entonação até um pouco igual, faz os trejeitos também, e a atuação dela até que se assemelha, tá bem fiel, na verdade, à original. สวัสดีค่ะ Bom, pra falar bem a real, eu achei bem interessante, sabe por quê? Porque é muito difícil isso acontecer, tá? E é raro, em qualquer mundo, tipo, uma pessoa consegue imitar o trejeito da outra, beleza. Mas é muito bizarro que eles conseguiram achar uma atriz igual. Tipo, eu não sei o que aconteceu com a outra atriz, tá ligado? Mas, mano, eu achei bizarro que eles conseguiram achar uma pessoa com trejeitos que conseguiu imitar, entre aspas, porque normalmente ninguém consegue imitar o que o outro fez, mas ela conseguiu adaptar pro corpo, pro jeito dela, tá ligado? Achei bem interessante. E a atuação dela até que se assemelha, tá bem fiel, na verdade, à original. สวัสดีค่ะแนนโนะนะคะฝากตัวด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะแนนโนะนะคะเป็นเด็กใหม่ฝากตัวด้วยค่ะ Porém, ela é bem caricata. E talvez por isso as pessoas e eu não conseguimos ver a Nano nela. Só acaba que ela não tem o molho da original. E eu acho que o roteiro influencia muito nisso aqui, tá? A primeira vingança dela é colocar um vaso sanitário no lugar da carteira de classe pro menino sentar. Não é uma ideia má, tá ligado? Mas, tipo, ele é só... Como é que eu posso dizer? Ele só poderia literalmente cagar e andar literalmente. Pegar uma outra cadeira de outra sala e puxar. Nossa, que bosta. Literalmente. Aí depois ela manda um bilhetinho pra ele na hora da prova. E é um bilhete com um cocô desenhado. E todo mundo ri. Aí depois ela faz sonzinhos de pum com a boca e também todo mundo ri. Como é fácil fazer esse povo rir, né? O povo da minha sala não ria enquanto não zoasse o pai morto de alguém. O cara precisou de uma menina de meio metro pra trocar a cadeira pelo vaso sanitário e fazer pumzinho com a boca. Vocês dizem que eu sou sem filtro, que eu sou estressada, que eu sou odiosa, que eu sou amargurada. Mas eu não sei se é eu que eu tenho ódio de dentro de mim, porque eu não consigo me imaginar numa situação dessa. Tipo, a pessoa tá fazendo bullying comigo de me bater e eu não... Eu sei que pra ela, tá ligado? Beleza. Tipo, acho que ela nunca deve ter sofrido, talvez tenha sofrido um pouquinho, mas não tanto de chegar à agressão. Eu cheguei a nível de agressão e eu nunca falava, porque senão a situação ia acabar piorando. E todas as vezes que eu falei, e que foi acabar indo pro conselho tutelar, essas paradas assim, sempre deu muito problema pra mim, tá ligado? Sempre, mas sempre deu muito problema, tá ligado?
Então, depois de um tempo, eu não falei mais nada e literalmente eu comecei a revidar, tá ligado? E quando eu começo a tipo, eu acho que eu tenho um sério problema, tipo, guardar tudo dentro de mim e soltar depois de muito tempo, e eu acabo sendo, como é que eu posso dizer, irritado, como é que eu posso dizer? Eu sofria muito bullying. Eu acabei sendo expulso, mais ou menos, do colégio por conta de ter batido no menino que não parava de me infernizar. Porque chega uma hora que a pessoa explode, tá ligado? Explode, tá ligado? Ela explode. Então, eu até entendo porque ele sofreu bullying, porque revidar seria a pior coisa possível. Mas, quando você não aguenta mais, quando a raiva tá enraizada no seu ser, você não aguenta mais, tá ligado? E você acaba se exaltando e isso acaba te tornando raivoso, uma coisa que você nunca foi, tá ligado? Sabe? Então, é meio complicado, mas eu já estive nessa posição e eu entendo que o moleque pode ter passado, sabe? Porque não adianta ser agressivo, mas tem horas que você precisa ser para ficar vivo. Tá Tire uma peixeira de dentro da minha mochila. Ou que eu precise de alguém pra fazer uma vingança mequetrefe dessas. Mas aí ela se apresenta pra turma, acontece essas coisas com o Valentão, e eles começam a achar que poderia ter sido obra da Nanou. Porque o Sky já tinha falado sobre ela, eles já tinham pegado o celular, visto que ele tinha pesquisado sobre ela, e ela meio que virou uma lenda urbana, né? E aí que entra a vingança dela de fato, porque como a mão dele tá machucada, porque o pai estraçalhou, ele vai até a enfermaria pra trocar o curativo e nisso ele pega no sono. A Nanou se aproveita que ele tá dormindo e quando ele acorda, ele tá com a mão costurada naqueles brinquedos de martelo pra, óbvio, ele não conseguir mais bater em ninguém. E é claro que ele vai tentar tirar, mas o bagulho tá costurado com pontos de ferro, então é óbvio que ia doer se ele encostar naquilo. A série deixa bem claro isso, já que a gente não tem capacidade cognitiva o suficiente em ver algo que tá costurado por dentro de pele e ossos, e tem que colocar um efeito sonoro que estoura os seus tímpanos pra frisar o quão dor ele tá sentindo. E isso é toda vez que ele toca, ele dá soco em alguém, ele fala uma frase impactante. Parece que a série necessita colocar um efeito sonoro impactante pra você entender que aquilo é importante e você precisa sentir algo com aquilo. Mas esses pontos eu já vou falar quando acabar a história do episódio. Mano, posso falar? Eu vou gostar de assistir essa série. Porque eu gosto desse negócio meio gore, meio terror, tá ligado? Meio slasher, tá ligado? Não slasher em si, porque ela tá sendo mais psicopata do que slasher em si, tá ligado? Mas eu gosto dessa vibe. Aí ele com a mão costurada sai pelas escolas procurando a Nano e todo mundo fica rindo da cara dele. Até porque não é todo dia que se vê um jogador do jogo da marmota humano por aí. E quando ele vai confrontar a Nano, ela diz sobre suas motivações de que agora ele é o palhaço da turma e não vai conseguir mais bater em ninguém. E ele até tenta bater nela, mas não dá porque não dói e fica fazendo sonzinhos felpudos enquanto a Nano dá a risada característica dela. E os valentões que andavam com ele gravam essa cena pra espalhar pra internet porque só andavam com ele porque tinham medo dele. E é mais 15 minutos dele tentando bater nela e ela dando lição de moral e ele chorando porque não tem mais mão. Eu particularmente achei a vingança muito frouxa porque é só ele treinar a mão esquerda pra ser a dominante e continuar metendo o cacete em todo mundo. Tinha que ser pelo menos as duas mãos com esse brinquedo pra ele não conseguir fazer nada, nem mexer mais com ninguém e nem bater mais uma punhetinha. Sério, essa nova mão dele pode até ajudar nos próximos bullying. Se ele queimava os pentelhos do menino e ainda mijava na cara dele, o que impede dele enfiar esse martelão no toba de alguém? No fim das contas, a Nanou quer que o Sky se vingue dele e bata nele até a morte, mas o menino não tem esse instinto e estende a mão pro Valentão pra ajudar ele. Ele até pode pedir incansavelmente pra Deus exterminar uma pessoa, mas ele fazer com as próprias mãos? Não.
não é do instinto dele. O menino aprende a sua lição e não vai bater mais em ninguém, mostrando mesmo que todo valentão é fraco, porque se fosse forte não ia deixar uma mãozinha de brinquedo atrapalhar os seus objetivos. Pra falar a real, é verdade. Nem pra fazer bullying um cara serve. E no fim do episódio, a Nanou pergunta pro Sky o que fez ele se interessar nela, porque ela diz que sente que não ajudou ninguém, já que ele não seguiu com o plano dela de se vingar fisicamente, mas o Sky diz que não queria se tornar uma pessoa de quem ele odeia. E a Nanou foi uma esperança de justiça pra ele. Ela acaba dizendo que aprendeu muito com ele pelo fato dele não querer se vingar da mesma moeda, e pergunta se ela pode ajudar ele em mais alguma coisa. Aí, tipo, ela faz um beicinho assim, querendo beijar ele, tipo, ai, posso te ajudar em algo mais? Mas ele só estende uma câmera e tira uma foto com ela, dizendo que queria ficar do lado dela pra sempre. Mas aí ela some, porque ela é uma lenda urbana, ela não pode se envolver romanticamente, e o episódio acaba. Ela é tipo Oni, tá ligado? Ela é tipo Oni, praticamente. Então faz sentido algumas coisas que ela faz. Umas notas pra fazer de comparação, então vamos lá. Vamos falar do primeiro episódio da primeira temporada da série original. Pra refrescar a memória de vocês, a Nanou aparece numa escola como aluna nova. Todo mundo fica se perguntando quem seria essa menina e por que ela foi transferida do nada. E todo mundo fica meio obcecado por ela, porque é uma menina muito misteriosa. Todos os meninos queriam saber dela e ficar com ela, e todas as meninas ficavam confusas a respeito dela e meio que odiava ela porque ela era muito gostosa. Até que ela percebe que o professor mais amado na escola, na verdade, ele é um assediador que se aproveita das suas alunas, a assedia e depois descarta elas. Então a Nanou usa a sua sedução e manipulação pra fazer com que ele caia na dela e tome no furico depois. Porque a gente vê que ela não tem medo, diferente das outras garotas, e ela tá fazendo isso conscientemente do que ele é, fazendo então uma conexão com a gente que tá assistindo, de saber que ela tá fazendo aquilo porque ela quer expor ele. Ela não precisa falar que ela tá fazendo isso. Até nas cenas que ele tá tipo beijando ela tá fazendo uma cara super fria pra câmera, mas pra ele finge que tá gostando, como se fosse uma confirmação pro público. E ela vai manipulando ele até que exponha pra escola toda o que ele faz. Não é uma vingança direta. Ela orquestra uma situação que ele já faria normalmente com outras garotas pra que essa destruição seja por conta própria. Não foi ela propriamente dita que se vingou, e sim. Mano, muito legal, tá? Porque faz sentido, tá ligado? E ela é uma lenda urbana praticamente, então meio que interessante. Em que as atitudes dele que causaram aquilo. Aqui nesse remake é ela literalmente se vingando pelos indefesos. Ela chega, ninguém se importa com a presença dela, troca a mão do menino por um brinquedo e vai embora. Ela não orquestra uma situação para que ele se ridicularize sozinho com as suas próprias atitudes. Ela age diretamente na vingança. E isso deixa muito paia porque o episódio inteiro ele gira em torno disso. Não segue uma história linear que vai se escalando com realmente uma história. Ela não interage com os alunos, ela não se envolve com os personagens. Ela chega, faz o que tem que fazer e vaza. Igual um ex que pede no meio do nada pra você enviar um áudio gemendo nordestino, aí você manda e ele some depois. Por ser o primeiro episódio muito pessoal, de uma série nova, a gente obviamente não sabia o que ia acontecer, mas a atmosfera é diferente, os efeitos sonoros de fundo, eles complementam as cenas de suspense. É como se fosse mais cru e com isso mais sombrio. Nesse novo remake parece que a gente tá assistindo um trailer. É tanto efeito sonoro de boom pra causar um efeito, boom pra sentir uma dor, boom efeito de soco pra ver que o cara tá sendo socado, que eu tive. Talvez possa melhorar, tá ligado? Aqui em The Last of Us, o primeiro episódio eu não gostei, mas aí eu continuei e gostei bastante. Só a primeira temporada, a segunda temporada, como eu disse, é que nem The Last of Us 2, tá ligado? Complicado, tipo, a segunda temporada e o segundo jogo não são tão legais, mas, como eu posso dizer, teve algumas cenas a mais que eu gostei, construindo um pouco mais da relação do Joe e da Ellie. Realmente
nessa fase de adolescente barra adulto dela, tá ligado? Eu Tive gostei que pra até caramba. verificar se eu não Só foi isso, de resto eu não gostei nada. tava no SBT assistindo o programa do Ratinho. Será que eu sou tão ameba assim que eu preciso de um efeito sonoro que perfure o meu cérebro pelos meus tímpanos pra entender que uma mão costurada em um brinquedo dói muito? Mas também é original Netflix, né? É, eles sabem o público que tem. Transformarem a Nanô como lenda urbana foi a coisa que pra mim matou o episódio. Não sei. Sério? Então não é lenda urbana na primeira série? Tô mais inclinado pra assistir a primeira série, tá? Porque esse negócio da garota ser lenda urbana, essas paradas assim, eu não gosto tanto não. Mas tô mais inclinado a assistir essa série, porque também deve ter gore, tá ligado? Essas paradas assim. E se os próximos vão ser assim. Mas na primeira temporada do original, com o passar dos episódios, a gente vai percebendo que ela é uma representação da vingança, porque já teve várias cenas que ela poderia ter morrido e ela não morreu. Ela aparecia vivíssima da Silva no próximo episódio em outra escola. Quando a gente foi percebendo isso, deu mais vontade de continuar assistindo, pra ver todas as histórias e todas as escolas que ela ia se meter e expor os filhos da puta. Quando nesse novo eles trazem isso de uma forma que todo mundo já sabe o que vai acontecer, porque tem uma desgraça de um narrador contando o que vai acontecer, perde total a graça. A Nanô chegava nos Sério? colégios e todo mundo ficava intrigado com a presença dela. Aqui ela chega e é tipo: quem é tu, neguinho? Ninguém se importa com a presença dela. Quando eu vi ela, eu achei até que fosse da produção. Ela não chega, assim, filtra, faz com que ela seja uma vítima do Valentão pra ridicularizar ele. Chega até a ser uma piada com o que fizeram com ela. Parece uma paródia. E o pior é, assim, que não tem nada, assim, de errado com a atriz, mas esse roteiro é de fuder o cu do palhaço. Botaram até uma música específica que toda vez que ela aparece, toca essa desgraça dessa música. Óbvio que eles botaram pra gente sentir o poder da Nanô. Pena que o poder se transforma em vergonha alheia ao extremo por essa bosta de vingança. O cara vai conseguir jogar o melhor jogo de todas as fliperamas com a maior precisão. Era isso que você queria, Nanô? E outra coisa, o fato dela ter tido uma conversa tão íntima, dizer que não ajudou ninguém, que aprendeu com ele logo no primeiro episódio, tipo, humanizaram a lenda urbana, que porra é essa? Também não entendi essa não, tá? Porque, tipo, se ela fosse uma lenda urbana, no máximo que isso ia acontecer, ela ia falar uma coisinha com o cara e ia embora. Não ia ter algo muito, tipo, quase beijando, tá ligado? Lá na primeira, segunda temporada, não sei que episódio, ela teve uma conexão com o cara, mas, porra, foi um tempo demorado pra isso. E tinha motivos pra isso acontecer. Tipo, eles só enfiaram um romance, um possível romance do nada, um possível desenvolvimento da Nanô do nada e vazaram. Ficou por isso, é nóis, tchau. Bom, eu achei interessante esse vídeo porque isso sempre acontece, tá ligado? No Hollywood, essas porra assim. Eu vou assistir, vou dar uma olhadinha quando eu tiver um tempinho. Na real, tem muita coisa pra ver. Eu tenho um HQ pra ler, tem um monte de coisa pra fazer. Mas eu vou tentar assistir essa garota de fora, tá ligado? Porque eu achei interessante, pelo menos até onde eu vi. Bom, pessoal, eu sou o Vitor, espero que tenham gostado. Deixa o like e tchau.